Oi gente, aqui é a Bela, do Bela e Canela, mamãe pâncreas do Davi. Melado de cana demerara, orgânico, mascavo, cristal e por aí vai. As opções para adoçar um simples cafezinho ou fazer um bolo, um prato de doce, são muitas além do açúcar refinado, que a gente mais conhece, que é conhecido como açúcar branco. Na prática, todos os tipos de açúcar são transformados em glicose após absorção e são processados pelo fígado, todos eles. Por isso, qualquer um deles é contraindicado para quem tem diabetes e também para quem quer perder peso. O consumo do açúcar em excesso leva à obesidade. Entende-se como excesso acima de 25 gramas por dia, o que equivale a aproximadamente 6 colheres de chá de açúcar, que é o que é liberado por dia, no máximo, para consumo. Agora, esses 25 gramas de açúcar não é só o açúcar que a gente adiciona no suco, no café, no preparo dos alimentos, não. Dentro desses 25 gramas tem que estar todo o açúcar consumido durante o dia inteiro, inclusive o açúcar presente já nos alimentos. Então, primeiro respondendo a pergunta, qual é o melhor açúcar dela? Nenhum. Mas se você vai consumir algum açúcar, então escolha os menos ruins. Eles não são bons, eles só são menos ruins porque pelo menos eles são mais nutritivos. Por exemplo, o açúcar mascavo e o açúcar demerara, eles não passam pelo processo de refinamento e nenhum dos dois recebe nenhum tipo de aditivo químico. Então, eu posso considerá-los menos ruins. Outras opções um pouco menos ruins de açúcar, eu posso citar o melado de cana, que é na verdade o açúcar na forma líquida. E por que ele também é melhor? Pelo mesmo motivo, ele não passa por processo de refinamento. E depois o açúcar de cana, que utiliza cana sem agrotóxicos e também não tem nenhum aditivo químico adicionado nele. Agora, se você é diabético e a sua pergunta é qual é o melhor açúcar, levando em consideração o índice glicêmico de cada um. Tá, você não quer adoçante de jeito nenhum. Você tem alguma dificuldade, talvez, no consumo com adoçante, talvez solte o intestino e você precisa usar o açúcar. Se você é diabético e vai usar o açúcar, quais têm índice glicêmico menor? É o açúcar de coco e de milho. Eles têm menos carboidrato em relação aos açúcares feitos a partir da cana. Além deles, o adoçante que menos tem carboidrato, o adoçante que tem o menor índice glicêmico é o adoçante feito a partir da folha de estévia. Mas ele não agrada a maioria das pessoas que conhece ele por causa do seu sabor. Muita gente se queixa do gosto dos alimentos que são adoçados com ele. Quanto aos açúcares refinados, eu nem preciso dizer que eles são as piores opções para os diabéticos, porque eles têm açúcar e de rápida absorção. Então, a sua glicemia vai subir rápido, vai disparar. E eles também não são indicados para não diabéticos, porque eles perdem parte dos seus nutrientes por causa do processo de refinamento. Então, eles perdem minerais e vitaminas nesse processo. Gente, mas todos os açúcares são 100% carboidrato. Ou seja, numa porção de 10 gramas de açúcar, eu vou ter 10 gramas de carboidrato. Então, açúcar é tudo a mesma coisa. Mas, além dessas diferenças que eu citei do processo de fabricação, que alguns são refinados, alguns são líquidos, outros não, eu consigo encontrar algumas outras diferenças entre os açúcares. Por exemplo, preço. Quanto mais escuro, geralmente, mais caro a marca cobra por aquele açúcar. Cor. Quanto mais claro, geralmente mais aditivos aquele açúcar recebeu no seu processo de fabricação. Quanto ao tamanho do grão do açúcar, quanto menor, geralmente, por mais refinamento aquele açúcar passou. Quanto aos micronutrientes, vitaminas e minerais,
Geralmente, quanto maior o grão e mais escuro, mais rico ele é nutricionalmente falando. Mas isso acaba não fazendo tanta diferença para a gente, porque a gente não pode consumir açúcar em excesso. Então acaba que essa quantidade de vitaminas e minerais não vai fazer tanta diferença para a gente, nutricionalmente falando. Então, no final das contas, como a gente tem que consumir moderadamente, a gente vai ter, de toda forma, poucos minerais e poucas vitaminas mesmo.